Olá, bem-vindos ao terceiro e último vídeo da oficina de introdução à contra-regragem teatral. Esse projeto foi patrocinado pelo edital Cultura Presente nas Redes, que foi elaborado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Neste último vídeo, iremos conhecer um pouco da caixa cênica. Aqui a gente tem uma imagem de um desenho de todo um equipamento teatral, desde o urdimento até a entrada, o foyer, as cabines, as salas de ensaio, a cafeteria, a plateia, o auditório, que seria uma segunda sala, o fosso da orquestra, o palco, todos os níveis de plateia, como a plateia, a frisa e o balcão, a cabine de iluminação, que nesse desenho está separada da cabine de sonorização, mas em geral elas ficam juntas. E esse é basicamente um equipamento teatral. Agora a gente vai começar a ver alguns conceitos que estão nesse desenho. A caixa cênica é a área do teatro que compreende a cena e todos os equipamentos nela envolvidos. Em espaços tradicionais, se concentra basicamente sobre o palco, e em espaços alternativos abrange toda a sala. Aqui a gente tem os conceitos que a gente vai ver nesse vídeo, e essa é basicamente tudo que tem numa caixa cênica. Uma caixa cênica pode não ter tudo e pode ter muito além do que está nesse vídeo. A cabine de luz e de som é onde ocorre a operação de som e de luz, e cada uma na sua mesa. Nessa foto a gente até vê um pouco da visão da cabine para a plateia. A gente tem uma mesa de luz e uma mesa de som, e geralmente elas ficam assim mesmo, lado a lado, porque é uma área técnica que conversa muito durante essa operação. A plateia é o lugar destinado aos espectadores, e ela pode ser retangular, semicircular, encerradora ou mista, mas ela também pode ser de diversas outras formas. Aqui a gente só colocou 4 formatos mais tradicionais e mais conhecidos. Aqui a gente pode ver como é uma plateia mista, como é essa plateia encerradora, a retangular e a semicircular. Mas como eu disse, esses são apenas 4 conceitos de plateia. O proscênio é a área anterior ao palco. Ele é no mesmo nível, mas ele tem muitas adaptações. E alguns espetáculos acontecem só no proscênio. Por exemplo, a Semana de Arte Favelada, que aconteceu em 2022, no Teatro Municipal, que teve várias apresentações de música, de dança, de rap. Eles só usaram o proscênio do Teatro Municipal. Aqui a gente tem uma foto de como é o proscênio. Geralmente, da cortina para frente é o proscênio. Pode ser um espaço muito grande ou pode ser um espaço muito pequeno. Depende muito do teatro que a gente está citando. O fosso da orquestra fica embaixo do proscênio e, como o nome mais ou menos já diz, ele é para acomodar a orquestra. Aqui a gente tem uma foto de um palco muito, muito bonito, inclusive, com bastante cenografia e projeção. E logo à frente do proscênio a gente tem a orquestra. É um espaço muito, muito interessante. O fosso da orquestra acontece mais em musical, em teatro mais tradicional, mais antigo, que antigamente era meio que uma obrigação a sua peça ter a orquestra. As cortinas, elas podem ser de várias formas, mas aqui eu escolhi alguns exemplos que são mais comuns da gente ver tanto em teatro quanto em show. A cortina veneziana, ela abre para cima e tem a plisagem vertical. Aqui a gente tem um desenho de um exemplo de uma cortina veneziana
E ela é bem tradicional, é muito fácil de encontrar esse tipo de cortina. A cortina romana é bem parecida com a veneziana, só que em vez da plisagem vertical, ela é horizontal. Aqui a gente tem o exemplo da cortina romana. A Kabuki é uma das minhas preferidas. Eu ainda não assisti uma peça de teatro com a cortina Kabuki, mas eu acho incrível. Eu já vi alguns shows que utilizaram a Kabuki. Aqui no exemplo a gente vê mais ou menos como é, que ela causa uma surpresa ao público muito grande. E o contra-regra está muito presente na operação de todas essas cortinas, em especial a Kabuki, que como ela cai no palco, logo tem que ter algum contra-regra no palco, na coxia, para poder fazer a retirada e não atrapalhar os atores em cena. E a cortina italiana, que ela é fixada na parte superior e abre em cada lateral, puxando para o centro. Aqui a gente vê como é essa cortina italiana, também é super tradicional. O palco é onde a gente quer que seja o palco. Óbvio que a gente tem conceitos mais tradicionais, mas eu acho que qualquer lugar é um palco para se apresentar, independente de estrutura, onde o artista quer fazer a sua apresentação, é o palco dele. Aqui eu trouxe alguns conceitos, como o palco de arena, que é situado no centro de uma plateia, o público tem uma conexão maior com o espetáculo, porque o elenco geralmente, dependendo de onde se instala esse palco de arena, o elenco fica em cena o tempo todo. Aqui a gente tem o palco de arena do CCSP, lá em São Paulo, e é bem interessante que aproxima muito o público do elenco. O palco de arena é um pouco limitado pela questão técnica, porque é um pouco mais difícil você colocar a estrutura do palco de arena. Mas nesse exemplo que eu trouxe, a gente consegue ver umas varas e alguns refletores, material técnico de som. Então, ele é limitado, mas não é totalmente limitado. O palco italiano é muito tradicional também e é onde o público vê a representação de frente. Aqui a gente tem um exemplo de palco italiano. É bem bonito também. O palco giratório, eu particularmente ainda não vi em teatro. Eu vi mais na TV. E como diz aqui o conceito, ele é construído sobre mecanismos que possibilitam o movimento do palco e proporciona rápidas mudanças no cenário. Trouxe aqui um exemplo muito popular, que é o palco do Vai Que Cola. Eles não gravavam a série em um teatro, eles gravavam em uma arena, onde era montado o palco e a plateia. As pernas do teatro são o que dão o limite lateral ao palco, e a partir daí que também se cria a coxia. Aqui a gente tem o exemplo das pernas, e elas não têm um limite certo. E pode ser peça que vai usar as pernas para ter a coxia, tem peça que vai ter a coxia aberta, onde o público vai poder observar os atores fora de cena. Isso vai muito de uma escolha da direção. A bambolina é similar à perna, só que em vez de dar o limite lateral, ela dá o limite vertical. E ela ajuda muito a proteger contra o vazamento das varas de luz e de cenário. Ela dá a altura do palco. Aqui nesse exemplo, a gente vê a bambolina e logo atrás as varas de cenário e de iluminação. E acho importante citar também que aqui a gente tem pernas coloridas amarela, verde, vermelho, azul. Então nada é tradicional, mas nada é preso, nada é totalmente engessado. A gente pode variar, pode ter perna cenográfica, pode ter a perna tradicional de branco, de preto. O piso do palco são pedaços de madeira que juntam e se transformam no piso do palco. Não é uma só madeira que vira, que se transforma
no piso do palco. Em geral, tem que ser uma qualidade muito boa, porque não é todo dia que a gente pode trocar o piso do palco de um teatro. Aqui a gente consegue ver essas variações de cor, que são as caixas que formam o piso do palco. A coxia, como eu comentei brevemente anteriormente, é o espaço de circulação dos atores que não estão em cena. Ele pode ser na lateral, que vai ser delimitado pela perna, também pode ser no fundo do palco, pode ser nos dois. Aqui a gente tem um exemplo bem prático, que são duas pessoas fora de cena, antes das pernas, e também temos o elenco em cena já. A gente vê bem como é essa diferença. A rotunda é uma tela preta que fica montada na frente do ciclorama, que é um conceito que a gente vai descobrir um pouco mais para frente, e ela é usada para delimitar o fundo do palco. Aqui a gente tem a imagem de uma rotunda. Aqui é a rotunda, as pernas, que cada uma tem um limite diferente, bem interessante. O ciclorama é o irmão gêmeo da rotunda, só que ele tem cores mais claras e ele é muito usado para projeção. Aqui a gente tem o exemplo de um ciclorama. Aqui mais um exemplo de ciclorama, onde ele está sendo usado para complementar o cenário. O urdimento é o espaço onde fica toda a maquinária necessária para a sustentação e movimentação das varas de cenário e de luz. Aqui a gente tem o exemplo do urdimento. Aqui a gente vê as varas não, as cordas que sustentam as varas e toda a maquinária para fazer essas movimentações. As varas de luz e de cenário, que como o próprio nome já diz, são usadas para sustentar o cenário e as varas, corrigindo, elas são usadas para sustentar o cenário e o material de iluminação. Aqui a gente tem como exemplo as varas. A varanda de manobra é onde a gente encontra o controle das varas. É bem similar ao urdimento. São áreas que conversam muito, funcionam juntas. Aqui a gente tem o exemplo de uma varanda de manobra totalmente manual. As cordas que são usadas para subir e para descer as varas. E a gente chegou ao fim do terceiro e último vídeo da oficina de introdução à contra-regragem teatral. Acho importante agradecer a todo mundo que assistiu esses vídeos. Quem tiver alguma dúvida pode pegar o e-mail que está na bio dos vídeos. Quem quiser ter acesso ao material que a gente viu ao longo dos vídeos também está na bio. E, além de tudo, agradecer a todo mundo que contribuiu com o meu conhecimento ao longo dos anos, mas gostaria de citar especificamente pessoas que foram pontos chaves na minha trajetória profissional, que são Fernando Santos, meu professor na espetáculo, Shirley Andrade, minha professora de cenografia, e todo mundo, agora em geral, todo mundo que contribuiu um pouco para a minha trajetória. Muito obrigado.